Dominus vobiscum. Nec cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão do povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. Per Evangelita dicta, deleantur nostra, delita. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, na missa de hoje temos 2 leituras que tratam de 2 pontos muito essenciais da nossa vida, 2 realidades que nós não podemos deixar de considerar. E de acordo com as decisões que tomamos sobre estas coisas, todo o resto da nossa vida se orientará e tiraremos as conclusões a esse respeito. A primeira delas, uma ordem contrária quanto à cronologia, o apóstolo São Paulo vai nos falar sobre a realidade da morte. Há muitas explicações, existem muita ignorância, não ignorância no sentido da educação, mas na falta do conhecimento acerca da religião, da morte e, de fato, 2 certezas. A primeira é que todos nós haveremos de morrer. A segunda é que só pode haver uma afirmação verdadeira sobre a realidade da morte. E apenas uma pessoa ressuscitou dentre os mortos para nos dar o testemunho sobre este assunto. E vive, e reina, e existe, obviamente. Assim, quando nós começamos a olhar ao nosso redor, tem pessoas que nem sequer querem ouvir falar da palavra morte, o que mostra uma falta de senso da realidade. E também o contrário, tem pessoas que só sabem falar da morte e também escapa da realidade, porque estamos vivos. Sim, a morte há de chegar. E a primeira pergunta é: por que existe a morte? E o que há depois da morte? E esta pergunta é decisiva porque ela determina tudo o que haverá no meio entre estas 2 realidades, o início da minha existência nesta terra
e o fim da minha existência nesta terra, que se dá com a morte. Alguns acreditam que a morte é apenas uma passagem de ida e volta. Você vai e depois você volta. Acreditam que esta não seria a primeira vez que nós estamos aqui, então eu poderia já ter existido, e que às vezes a minha memória fica se lembrando do passado, e às vezes pode até lembrar de alguma coisa de um passado anterior a esta minha vida. Outros acreditam que a morte é uma predestinação. E não foi eu, nem você, que predestinou isto. Ambas as pessoas que pensam destes dois modos podem até acreditar na existência de Deus, mas um Deus limitado. Por quê? No primeiro caso, porque esse Deus, cria o homem e não dá a ele a liberdade ou a responsabilidade sobre os seus atos. Assim, ele pode ter sido uma pessoa muito boa, mas não vai ter um prêmio eterno. Vai retornar. Ou a pessoa foi muito ruim, mas não haverá um castigo eterno, porque ela vai retornar. E não há consciência do bem e do mal que a pessoa de fato possa ter feito. O segundo caso é uma predestinação. Portanto, se você é bom, não é porque você quer, é porque já estava determinado. Alguém determinou, Deus determinou que você seria bom e você foi bom. Não teve escolha. Não é um ato de liberdade. Mas igualmente, se você for uma pessoa ruim, não é? Você também não teve culpa, porque estava predestinado a isto. Portanto, em nenhum dos dois casos há um juízo. Em nenhum dos dois casos há uma redenção. Há um prêmio ou há um castigo. Simplesmente porque o homem ou nunca vai ser julgado, ou seu julgamento é pré-determinado. Você já estará salvo, você já estará perdido. Durante milhares de anos, meus irmãos, muitos homens incorreram nesses extremos e tinham conceitos assim muito diversos e difíceis de serem entendidos. E é pior que essa realidade, não é? Está tentando ser reavivada em muitos ambientes do nosso mundo. Mas ela não dá sossego, porque ela não traz a verdadeira alegria e nem paz. Quem, de fato, nos explica esta grande realidade é nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. E os apóstolos viram, Nossa Senhora viu, os vários discípulos viram, não é? Dezenas, centenas, milhares deles viram. E depois a sequência, o raciocínio lógico de nosso Senhor, a sua doutrina, ela tem uma lógica interna e uma coerência interna que não nos deixa, não é, desanimar da existência da justiça. O justo será abençoado e terá uma alegria eterna, e os maus, os injustos, terão um castigo eterno. Do contrário, qualquer outra solução tiraria do homem a responsabilidade sobre os seus atos e, portanto, tiraria a liberdade. Eu fiz o bem, mas como um homem sem liberdade. Eu fiz o mal, porque também não tinha outra coisa a ser feita, não tinha liberdade para escolher, e no fim, os dois recebem
o mesmo prêmio ou o mesmo castigo. Nosso Senhor nos ensinou isso, e esta realidade transformou a vida da humanidade. E a gente vê a diferença, não é? No que foi e é a civilização cristã, o modo de encarar, o respeito que temos pela vida humana. Ao mesmo tempo, a consciência da responsabilidade que desde pequeno cada criança recebe para saber distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o que agrada a Deus daquilo que desagrada. E a pessoa mede a sua vida por estes parâmetros. Eu não vou mentir, porque isso ofende a Deus, isto ofende o meu próximo. Eu não vou roubar, porque o ladrão não entra no céu. Só que vai dizer, mas são Dimas, mas se arrependeu. Precisa do arrependimento. Não entrou porque era ladrão, entrou porque estava naquele momento, não é? Não, foi a oportunidade que ele teve para poder se arrepender. Então, o homem consegue, mesmo sofrendo uma dificuldade, mesmo sendo roubado, maltratado, ele sabe, eu não vou pagar o mal com o mal, porque há um juiz que vai ser o meu advogado, a minha advogada, né, como nós rezamos na Salve Rainha. Eia, pois, advogada nossa. Nossa Senhora vai ser advogada nossa? Sim. Junto a quem? Junto ao tribunal de Deus. E aquele que a ela recorreu, não é? Tem esta graça. Porém, lá no juízo, nada ficará sem julgamento. Como disse Nosso Senhor, nem um copo d'água. Então isso traz para o cristão, para o católico, traz uma imensa tranquilidade na hora de enfrentar uma injustiça. Não é que nós somos, desculpe a expressão um pouco grosseira, não é que nós somos trouxas, não é que nós somos bobos. O católico é um bobo, leva um tapa e dá a outra face, não é? Prefere ser roubado do que roubar, prefere ser vítima do que ser réu. Imagina, né? Prefere perdoar do que se vingar. Muitos riem da doutrina de Cristo, mas na verdade, quem assim faz, não é? Sabe que na verdade nós não estamos dispensando a justiça, de jeito nenhum. A gente está colocando nas mãos de Deus. O Senhor é que haverá de julgar vivos e mortos. Por isso, da minha parte, eu desejo ao meu agressor, não é? Que ele encontre também o perdão. Da minha parte, eu já o perdoo, desejando que ele se arrependa, porque eu sei que Cristo morreu por ele, como morreu por mim. E porque eu amo a Cristo, eu não quero que ninguém a quem Cristo ama se condene. Mas, se este homem morrer sem arrepender-se dos seus pecados, então ele deverá acertar as contas. E isto não é uma coisa assim, não é uma coisa só da palavra, tem de haver sinceridade. E Deus conhece a sinceridade do nosso coração. A segunda grande realidade que nós contemplamos é que nós vivemos no tempo e temos necessidades que por maior que possa ser a nossa devoção, por mais profunda que seja a nossa oração, existem realidades humanas que não podem ser esquecidas. Comer, dormir, ter onde descansar, ter o que comer. E nosso Senhor viveu esta realidade. Ou será que lá no deserto ele não sentiu sede? Ou será que lá enquanto ele pregava, veio um anjo da guarda, né, com uma bandeja, o senhor
Senhor Jesus, quer tomar um copo de água enquanto o Senhor continua a sua pregação? Não. Ele também comeu daquele pão que ele multiplicou. Ele também comeu daquele peixe. Ele também sentiu fome. Mas não só sentiu fome, porque era ser humano, mas também percebia que os outros estavam com fome e teve compaixão. Então, nós não podemos, o cristão jamais fugiu ou rejeitou ou jogou de lado a preocupação com o próximo. Nosso Senhor deu o exemplo a ser seguido. Ele nunca permitiu que alguém morresse de fome estando ao seu lado. Ele nunca abandonou o doente, não é, na sua cama. Ele foi lá, claro, fez o milagre da cura, mas também nos ensinou a ter compaixão. Ele também aceitou a morte para nos dar um exemplo a seguir. Então, a grande realidade é que nós não precisamos ignorar as realidades do tempo presente. Necessidade do trabalho, de comida, de bebida, de lugar para poder descansar, de uma roupa para poder vestir, mas nós temos de ter uma confiança em Deus. Porque estas coisas não podem, por si só, ter os bens materiais não é suficiente para ter a alegria espiritual. É preciso, não é, ir além. Eu quero o pão de cada dia, mas eu também quero a Sagrada Comunhão, onde Cristo está presente. Eu quero água para matar a minha sede, mas eu quero, acima de tudo, ser redimido de meus pecados pelo batismo, pelo sacramento da confissão, pelo sacramento da unção dos enfermos. Eu quero levar uma vida honesta, pondo em prática os 10 mandamentos. E tudo isso necessita da graça de Deus. O cristão, o católico, tem de ter esta consciência muito viva dentro de si, que mesmo as necessidades materiais, Deus está presente e não nos deixa faltar aquilo que, de fato, necessitamos. Por isso, ele não se chateia, ele não se irrita, vamos dizer assim, nós usamos uma palavra humana para falar de Deus, não é? Quando nós o pedimos que nos ajude, mas ele nos dá aquilo que realmente nos fará bem, porque nem isso às vezes a gente sabe direito, porque nem sempre refletimos o suficiente para distinguir, isso aqui realmente é muito bom, não é? Vale a pena pedir a Deus. Vamos renovar a nossa confiança em Deus neste momento de nossas vidas, pedir a Ele remédios para o corpo e para a alma. Para a alma, a perseverança na vida da oração. Para o corpo, para que nos dê a saúde do corpo para a prática do bem. E que nos ensine a tirar, mesmo nas situações de enfermidade, que a gente também possa imitá-lo no caminho doloroso do Calvário. O sofrimento é uma realidade também da vida, mas o sofrimento é limitado. Ele pode ser limitado nesta terra pela firme esperança de uma vida eterna com Deus nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.